Queremos iniciar mais um capítulo da nossa série Futuro com uma oração. Nessa oração eu quero orar pelos profissionais de saúde que têm dado a sua vida, enquanto todos nós estamos sendo orientados a ficarmos em casa, para que a gente não sobrecarregue os hospitais. Eles têm que sair de casa com medo, sem medo. A gente sabe que nem todo mundo tem uma saúde extraordinária. Alguns têm problemas psicológicos, problemas de ansiedade. Então vamos estar orando por essas pessoas, para que o Senhor esteja ajudando, para que o Senhor esteja glorificando o nome dEle na vida desses irmãos e irmãs que têm trabalhado, dando a vida para cuidar de outras pessoas. Sabemos que aqui não temos um número alarmante do problema. Sei que lá nos hospitais eles estão trabalhando com questão de fraturas, coração, rins, intestino, cabeça, tudo que é tipo de problema. Mas a grande expectativa está sendo pessoas com coronavírus. E eu acredito que nós não teremos um grande problema epidemiológico nesse país, porque nós somos uma nação que clama pelo nome do Senhor. A Europa está sendo devastada porque negligenciaram as orientações e o exemplo que a China viveu para poder superar. E falei logo mais no culto, terminando, que olhando os cálculos de um jogador, o ano passado ele ganhava por hora 24 mil euros. Isso dava na época uma média de 85 mil reais por hora. Um povo que se preocupa com o supérfluo, mas não se preocupa com o básico, paga um alto preço. Então, queridos, vamos estar orando pelas pessoas que estão precisando da nossa intercessão, da nossa oração. E também quero mais uma vez orar pelo Dr. Paulo também, que é um médico aqui da cidade de Recife, que está dentre as pessoas que estão sofrendo no hospital, estão em uma situação de risco, mas nós confiamos que o povo orando, que o povo clamando, a bênção de Deus se estenderá sobre a vida dessas pessoas e eles se levantarão do vale da sombra da morte. Eu queria pedir a você que está porventura me acompanhando, que a gente pudesse juntos levantar um clamor a Deus pela vida desses irmãos que tanto estão precisando do nosso cuidado. Estamos com 4 pessoas conectadas até agora e eu quero pedir a você que compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. Pastor, não sei compartilhar. Se você tocar na tela, você vai perceber que aqui, não é, desse meu lado vai surgir uma setazinha. Você clica nela e aí ela vai abrir os aplicativos, ela vai abrir o WhatsApp, e aí você vai lá, coloca, também vai abrir o Facebook. Você faz mais uma vez aqui nessa seta. Quando você toca na tela, né, aparece uma caixinha de texto, como de texto, aparece 3 pontos e ela está no meio, a setinha, você clica e ela lhe encaminha para você compartilhar o vídeo. Então quero orar. Pai querido, Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Eu te exalto porque sei que o teu amor está sobre nós e a tua misericórdia, ela é de geração em geração. Hoje, Deus, estamos começando mais cedo um pouco, para também voltarmos para casa mais cedo. Nós todos os dias estamos aqui firmes num propósito de proclamar através dessa série Futuro que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que o diabo está procurando vidas para roubar, matar e destruir, e que a igreja permanece
forte e de pé, firmada na sua promessa, edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Ó Deus, fazes conforme queres, mas te pedimos, levanta a tua mão, se levanta como alto refúgio nessa nação e faz um milagre acontecer em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre fé, e diante do futuro que nos aguarda, nós não sabemos como serão as questões econômicas, como serão as questões emocionais, como serão as questões acadêmicas, como serão as questões da própria saúde pública. A gente não sabe, a gente só sabe que o mundo não será mais o mesmo. Hoje, uma coisa a gente percebe, que somos extremamente limitados, somos pequenos, somos vulneráveis, e basta um simples vírus para fazer com que não só um homem, mas com que as nações da terra se prostrem perante ele, diferente do que poderiam estar fazendo para com aquele que é Rei e Senhor para todo sempre. Eu quero começar nesta nossa reflexão lembrando que, independentemente do que o futuro nos propusera, do que o futuro nos aguarda, nós precisamos ter fé. Quando olhamos para o que é fé, existe uma definição bíblica extraordinária que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, e eu queria ler isso com você. Hebreus 11 começa falando dos heróis da fé, mas vai ali antes trazendo uma definição do que é fé e em que nós temos que ter fé ou devemos ter fé. Ele vai começar dizendo, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, verso 1, ele vai dizer as seguintes palavras: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você tem certeza do que você está esperando vai chegar, isso é fé. A convicção e a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho a convicção, pastor, de que o meu pai vai ficar bom. Isso é fé. Você tem certeza nas coisas que se espera, e você tem a convicção de coisas que não se vê. Isso é fé. Só que a fé, ela não pode ser cega. O que é uma fé cega? É uma fé que acredita de mim para mim mesmo. É a fé que tem como início e fim você mesmo, o homem. E se nós pararmos e percebermos, as ideologias da atualidade, ela faz você ter uma fé que tem o seu fim em si mesma, em você mesmo. E quando melhora um pouco, eles colocam uma fé na fé. E aí a gente percebe muitas pessoas dizendo assim: o importante é ter fé, não é não, pastor? Eu digo, não. O importante é ter fé em Jesus Cristo. O importante é ter fé em Deus. O importante é ter fé no Espírito Santo, na Trindade Santíssima. Se nós não tivermos fé na Trindade Santa, nós não iremos, irmãos, a lugar nenhum. Se nós tivermos fé em Deus, a nossa história será diferente, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a certeza das coisas que não se veem. Mas, pastor, será que eu tenho essa fé? Será que eu tenho condições de ter essa fé em Deus que o Senhor está falando? Sim, eu quero ler outro texto que fala sobre esta fé, que se encontra na carta de Judas. Esse Judas, ele não é o traidor, pois lembramos que Judas, o traidor, ele morreu, ele se suicidou. E a ideia é que ele tentou amarrar uma corda, tentou se enforcar, e ou a árvore ou a corda quebrou,
e ele se despedaçou no chão, diz que as suas entranhas se derramaram. Então, não é aquele Judas, esse Judas, ele é filho de Maria com José, ele é irmão do Senhor. Mas o interessante é aqui a humildade de Judas. Na sua humildade, ele não se chama irmão do Senhor, ele diz Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Mas Judas, ele era irmão de Tiago, que era irmão de Jesus, é irmão do Senhor. E Judas, ele vai dizer o seguinte, no versículo 3 da sua carta, pois ela não tem mais de um capítulo, ela é somente um capítulo, e aí a gente não usa o termo capítulo, a gente diz versos. No verso 3, ele diz: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Presta atenção, se você é crente, salvo em Jesus, Jesus entregou essa fé a você. A fé que operou no coração de Abraão, a fé que operou no coração de Moisés, a fé que operou no coração de Daniel, a fé que operou naqueles homens nos dias do ministério de Cristo, que fez eles buscarem a Jesus e receber um milagre, a fé que operou na igreja primitiva, a fé que operou no coração dos apóstolos. A Bíblia diz que de uma vez por todas, para sempre, ninguém pode roubá-la, ninguém pode tomá-la, ninguém pode comprá-la. Ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. Ela foi entregue aos santos. Os santos aqui se refere a todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Crente vai para o inferno? Um dia alguém me perguntou, eu disse: depende do que você está me perguntando, e possa ser que vai, só não vai para o inferno quem é santificado pelo Senhor, quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, diante desse futuro, irmãos, desse futuro tão angustiante, tão cheio de expectativas, tão cheio de temores e medos, essa noite o Senhor fala comigo e com você, nos orientando a ter fé. Tenha fé em Jesus, tenha fé no Deus Pai, tenha fé no Espírito Santo, pois eles, a Trindade Santíssima, está presente na nossa vida. Perdão. Queridos, hoje uma coisa simples, quando a gente fala desse mundo de fé, uma coisa simples, a gente percebe que o nosso Deus, Ele está presente na nossa história, Ele está presente na nossa vida. E preste atenção que eu quero falar com você. Hoje eu vivi uma experiência simples, aqui hoje no culto, com o Espírito Santo de Deus. O que foi, pastor, que o senhor viveu? Hoje, quando eu estava para passar um zap dizendo que não iríamos ter essa transmissão, até o diácono Manuel, que está aqui conosco, e o irmão Lucinho, que está conosco, quando eles pastor, já teve o culto e eu comecei a falar, eu não senti paz, e eu entendo que é o Espírito Santo falando comigo, é o Espírito Santo dizendo: não vai por aí, não faz, não vai. É importante, tem pessoas esperando, tem pessoas desejando ouvir essa palavra. Eu sei que são poucos aqueles que nesse momento para refletir, para meditar, para aprender mais do Senhor. Mas existe um grupo de pessoas que estão interessados, que estão querendo, que estão desejosos de ouvir a palavra de Deus, e a gente não pode parar, a gente não pode deixar de abençoar, de nos preocupar com a vida dos irmãos que estão interessados em aprender mais do Senhor. Nós já mandamos um link mais cedo, mas eu sei que muitas pessoas ainda não viram. Mas se você está aí assistindo, você está conectado, compartilhe, para que a gente desfrute dos ensinamentos da palavra de Deus. A gente primeiro aprendeu o que é fé. Segundo, aprendemos que a fé foi entregue de uma vez por todas aos santos. E agora, de uma maneira muito devocional,
eu quero falar com você o que um homem com fé vive na presença de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que alguém que tem fé, ela consegue ver o invisível. Quando nós olhamos para Abraão, ele está mandando, ele recebe uma orientação de Deus para pegar o seu filho, a quem tanto ele ama, e levar para holocausto. Holocausto era uma prática dos judeus de oferecer um sacrifício. Após matar aquele sacrifício e derramar o sangue, ele era queimado. Então a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 22, nós observamos que Jesus, quando manda Abraão fazer isso, ele vai. E quando ele encontra o lugar que Deus disse que ia mostrar para ele, ele conversa com os seus senhores, com os seus escravos, e ele diz assim: fiquem aqui, que eu vou subir com um rapaz, adoraremos e voltaremos. Irmãos, Abraão não sabia qual seria o fim daquilo, mas Abraão, pela fé, ele enxergava o invisível, ele enxergava o invisível, ele percebia que o seu filho, de alguma maneira, voltaria com ele para casa, porque Deus iria prover um cordeiro para si, e se fosse de ser até o fim aquele desafio concretizado, Abraão acreditava que traria para casa o seu filho. Acredite que você trará, acredite que o invisível que você não consegue enxergar hoje está por acontecer em nome de Jesus. Outra coisa que a fé faz, ela nos faz, irmãos, viver coisas impossíveis. Ela nos faz viver o impossível, ela nos faz enxergar o impossível, ela nos faz enxergar o invisível, viver o impossível. Eu quero falar de 3 jovens no livro de Daniel. Diz que certo dia um rei desafiou toda a nação, ou orientou toda a nação, após ele ter construído uma estátua de aproximadamente 15 metros de altura, e disse assim: quando tocar os instrumentos, quem não se prostrar será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E diz que quando tocou os instrumentos, 3 jovens continuaram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí comunicaram isso ao rei. O rei ficou muito irado porque eles não obedeceram o decreto do rei. E agora eles chegam para Nabucodonosor chega para aqueles jovens e diz assim para eles: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não fizeram isso? É verdade, Senhor. Olha, eu vou mandar tocar aí os instrumentos, e se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, que vai ser aquecida 7 vezes mais. Assim ele mandou aquecer. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego foi a resposta de homens de fé, de gente que consegue acreditar no impossível. Porém, acreditar no impossível não é acreditar somente naquilo que me satisfaz, que satisfaz o meu ego, mas é, acima de tudo, acreditar que Deus manifestará a sua glória. E quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão dizendo para o rei que não fariam aquilo, e ele disse: eu quero saber quem é o Deus que vai livrar você de minhas mãos. E eles respondem: rei, a isso nós não temos que te responder. Uma coisa fique sabido, que se ele quiser livrar a gente, ele tem poder para fazer isso acontecer. Fé no impossível. Porém, se ele não fizer, nós também temos a fé de que não nos prostraremos. A fé que confia no livramento, mas a fé que confia que se o livramento não chegar, o nome do Senhor de qualquer maneira será exaltado. Uma fé que acredita no impossível e faz tudo para que esse Deus do impossível seja manifesto e manifeste a sua glória entre as nações. Diz que o rei mandou de fato aquecer, eu fiquei aqui com o celular ligado, perdão, deixa-me baixar o volume. Eita, complicação quando isso acontece. Muito bem, eu acho que baixou.
Muito bem, baixou não. Eita, Pai eterno. Mas o que é que a gente percebe? Que aqueles meninos, eles não se prostram. E o rei, quando manda lançá-los naquela fornalha, o rei ele tem um susto. Os homens que lançam Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha são queimados pela fúria do fogo, pela temperatura tão alta. Mas, irmãos, quando observam os rapazes que foram jogados dentro, eles estão caminhando no meio do fogo. E aí dizem assim: ó rei, não foram 3 que nós lançamos? Foi, mas nós estamos vendo 4. E meus irmãos, o 4º parece o filho dos deuses. É porque eles não conheciam, eles não sabiam o nome dele. Ele era a estrela da manhã, ele era o lírio dos vales, ele era o sol da justiça, era Jesus de Nazaré, era em teofania, Cristo aparecendo no Antigo Testamento para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus servos. Então, meus irmãos, quando nós olhamos, quando nós percebemos que o Senhor está na nossa história, por meio da fé, a gente vê o invisível, a gente crê no impossível. E quando, meus irmãos, um homem tem fé, o que se estabelece é algo extraordinário. Ele não se curva diante do que quer que seja, para provar em testemunho para o mundo todo, que a fé não se rouba, que a fé não se destrói, que a fé não se apaga. Podem até querer tirar a tua liberdade, podem até querer roubar a tua alegria, podem até querer tirar a tua própria vida, mas a sua fé ninguém pode roubar, ninguém pode calar. O decreto pode até dizer: se fizer, morre, mas decreto nenhum impede o agir da fé no coração de um homem. Mas não a fé em si mesma, a fé que termina no próprio homem, mas a fé no Filho de Deus, a fé em Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória. E vou finalizar contando uma história, a história do livro de Daniel. E é a história de Daniel, capítulo 6. Daniel, houve uma transição de reinado. Na transição de reinado antigamente, sabe o que era que acontecia? Acontecia o seguinte. Todo mundo do reinado passado, principalmente da liderança, morria. E aí quando a gente olha no reino Medo-Persa, quem é que está lá? Daniel. Daniel foi trazido de Israel, trabalhou com Nabucodonosor, trabalhou com o seu neto, e agora o reino passa adiante para os Medo-Persas, e quem continua sendo honrado pelo novo rei? Daniel. Diz que havia vários prefeitos, e sobre eles havia governadores, e Daniel era um desses, que regia o reino, tomando conta de uma grande província. Isso gerou inveja, e os homens tentaram de alguma maneira destruir a vida de Daniel. Disseram: como é que pode uma coisa dessa? A gente aqui do reino, em segundo lugar, o cara que mais se destaca é um hebreu, é um escravo, não pode isso, nós não aceitamos. E aí perceberam que só havia uma maneira de destruírem a fé, de destruir Daniel, que foi olhando a sua vida religiosa. Na sua vida religiosa ele era íntegro, ele não tinha falha. E aí disseram o seguinte: a gente vai pegá-lo aqui, porque sabemos que mesmo que a gente coloque esse projeto, mesmo que a gente coloque esse problema para Daniel, Daniel não vai conseguir dizer um não, Daniel não vai conseguir parar. E aí assim foi feito. Chegaram para o rei com muita malícia, com muita covardia,
e disseram: rei, durante um mês fica estabelecido que ninguém pode se prostrar diante de ninguém a não ser o Senhor. E o rei, é claro, achou aquilo bonito e importante. Só que os homens estavam com malícia e covardia para destruir Daniel. E o rei que fez isso, fez inocentemente, porque a Bíblia diz que ele gostava de Daniel, ele amava Daniel. A maior prova é que quando Daniel foi ser lançado na cova dos leões, o rei ficou a noite inteira e não comeu, não bebeu, não dormiu. Que situação tão complicada Daniel passou. E o edito foi assinado. E quando Daniel soube, sabe o que a Bíblia diz que Daniel fez? Que não era para se ajoelhar diante de ninguém. Daniel orou como os outros dias, de manhã, de tarde e de noite, de maneira que os homens viram, de maneira que os homens contemplaram, e eles percebiam a oração de Daniel de algum lugar, e eles disseram: olha, um homem foi pego orando a outro Deus, e vai se cumprir o decreto, que é ser lançado na cova dos leões. Daniel foi levado. A Bíblia diz que pela manhã o rei chegou, e o rei, muito triste, possivelmente, chamou: ó rei, ó Daniel, será que o Deus a quem tu serves te livrou da cova dos leões? E Daniel lá de dentro gritou: vive, ó rei, eternamente. O edito foi assinado pelo rei, mas Daniel, com o seu testemunho, mostra para mim e para você, em dias de tanta tecnologia, em dias de tanto conforto, que não era o caso dele. E lembrando que ele era escravo, nós somos livres. Ainda que ele fosse um funcionário, um estadista, ele era um escravo, ele não tinha tantos privilégios como as outras pessoas. Daniel prova para mim e para você que podem fazer tudo com a nossa história, mas não podem roubar a nossa fé. A fé, ela vê o invisível. A fé, ela crê no impossível. A fé, ela não é tirada nem roubada, porque ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. Queridos, para terminar, eu quero contar uma história de fé bem pequenininha, de uma fé miúda. Lembro que quando a gente estava construindo a igreja lá em Joaquim Nabuco, houve pela primeira vez aquele dia, Lucinho, Manuel, você que está assistindo, aquele dia que acaba o cimento pela primeira vez. Todos os dias o cimento sempre estava ali, a areia sempre estava ali, mas acabou. A gente fez o último traço, eu era servente de pedreiro, eu e Gilvan, o pedreiro era Ivan, e nós fizemos um traço. Agora era um traço grande, eu lembro que a gente traçava 6 carros de mão de areia, eu acho que 2 de cimentos, era alguma coisa assim. Eu sei que era um traço forte para fazer o reboco, e uma parte de cal, né, que era para dar a liga na massa. Eu recordo que nós fizemos aquele traço, e quando a gente encheu o último balde para entregar ao pedreiro, isso já era por volta de 9 da manhã, eu disse: Gilvan, vamos orar para Deus providenciar o cimento, porque sabemos que se isso para hoje, as coisas estão difíceis. Erivan já tinha ligado para o pastor disse: Erivan, não tem o que fazer, a gente está sem dinheiro nenhum, e até dia 10 a gente não tem como resolver isso. Eu acho que isso era dia 28 daquele mês. E meus irmãos, quando a gente orou, eu e Gilvan, dizendo: Senhor, move o coração. Chegou um rapaz chamado Manuel, que morava na rua do Açude. Eu falo os detalhes porque você indo na minha cidade, você vai procurar saber dessas histórias. O irmão Lucas estava também com a gente. E eu recordo que quando a gente fez o último traço, Manuel passou e entregou um papel lá, o irmão Lucas. Aí o irmão Lucas falou em línguas estranhas, eu me lembro, aleluia, falou lá em línguas, e a gente foi buscar 2 sacos de cimento na casa de construção de Gene, né? Gene, que é irmão de um ex-vereador chamado Gilvan Araújo. Então a gente correu, foi buscar, e aí quando foi à tarde, outra pessoa doou mais 3, e antes de terminar o dia, alguém doou mais 4 sacos de cimento. Eu sei que desde aquele dia a gente foi vivendo esse pinga-pinga, a gente foi vivendo esse bocado, essa aparente dificuldade, mas aquilo ali era a providência de Deus, como fruto de 3 corações imaturos ainda na fé, mas que tinham fé no Deus Pai, fé no Deus Filho, fé no Espírito Santo. O Espírito do Senhor está agindo em tudo isso.
Nós somos uma nação que se chama pelo nome do Senhor. E hoje, mais uma vez, no nosso culto doméstico, você na sua casa, nós vamos estar, irmãos, clamando em unidade, porque a palavra do Senhor diz que a cura desse negócio não está em qualquer lugar. Diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar com todo o seu coração, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus e sarará a sua terra. A cura para o nosso país, a cura para o nosso Brasil, ela se chama Jesus de Nazaré. E diante desse futuro que nos aguarda, com coisas muito boas, mas também com coisas muito dificultosas, o conselho de Deus para mim e para você hoje é fé no Filho de Deus, fé no Deus Todo-Poderoso e fé no Espírito Santo Consolador, ou seja, na Trindade Santíssima, na Trindade Santa, que acompanha o seu povo durante toda a história na face da terra e é conhecido até hoje como Deus de toda a provisão e que justifica o mais terrível pecador pela fé no Filho de Deus. Então, tenha fé e entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Fique na paz e amanhã estamos de volta com mais uma temática da série Fé. Quero orar pela sua vida, pelo seu coração e pela sua família. Meu Deus e Pai, nós oramos pela vida dessas pessoas que estão nos acompanhando, ó Deus, pela internet. Estamos orando também, Senhor, pela vida das pessoas que estão nesse momento nos hospitais trabalhando. Que coragem desse povo. Às vezes a gente sai na rua e a gente percebe um sentimento de pânico, de terror, todo mundo com máscaras, outros com luva, e eles estão lá dentro dos hospitais, estão no olho do furacão, mas estão por causa das pessoas que precisam de cuidado, das pessoas que precisam de tratamento. Ó Deus, eu oro pela vida desses homens, e eu oro pela vida dos nossos governantes, que se há, meu Deus, nisso tudo alguma ignorância de fato, abra os olhos. Se o correto é como está sendo feito, que assim seja, mas Deus, se não, toma providência, usa, Senhor, a autoridade maior dessa nação e dá uma direção para que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós não queremos morte, mas sabemos que é uma realidade em um país, em uma nação, em uma família. Verdade que a gente não quer na nossa casa, mas, meu Deus, aqueles que sofreram perdas já diante de tudo isso, ó Deus, conforte o coração. Sei que não existe palavra, não existe oração, não existe abraço, não existe, ó Deus, condolências que alivie a dor da perda diante da morte. Mas eu sei que o teu Espírito Santo, pela fé no Filho de Deus, ele consola os corações, e não há lágrimas tão abundantes que o Senhor não possa enxugar, e não há sofrimento tão grande que o Senhor não possa consolar. Diante do futuro, coloca fé em nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, que o Senhor te ajude e te dê graça para a glória de Deus, amém.